Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elisiane Souza. Hoje nós estamos indo para o nosso sétimo áudio. Nós estamos lendo o livro Propósito, a coragem de ser quem somos. Hoje nós iremos dar continuidade à aula número 6, que falamos a respeito dos amortecedores. Então, se você ainda não ouviu a aula número 6, eu convido você, antes de ouvir essa aula de hoje, a aula 7. Assista esse áudio. Eu falo que é aula, mas é áudio, tá? Ouça o áudio número 6 para você entender o que são os amortecedores. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre eles, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a ler aqui. Os principais amortecedores que impedem o despertar da consciência são o sexo, o dinheiro e a comida, mas, obviamente, esses três elementos são partes da experiência humana na Terra. Na verdade, eles também são instrumentos de desenvolvimento. Entretanto, por causa das distorções, eles se tornaram amortecedores. Uma distorção ocorre quando o eu inferior se apropria de algo. Quando o medo e o ódio se apoderam de um instrumento legítimo de desenvolvimento, este se torna nocivo. A comida, o sexo e o poder são forças que foram desvirtuadas e passaram a ser usadas para abrandar as dores e as angústias latentes do ser humano. Por isso, costumo chamá-los de amortecedores clássicos. Esses três elementos têm um enorme poder de adormecer a consciência. Eu vou dar uma paradinha aqui para fazer um comentário com vocês, ok? Olha só, nós estamos falando a respeito dos amortecedores e aqui o autor, ele tá falando a respeito desses três, que seriam o sexo, o dinheiro e a comida. Olha só que interessante. Quando nós falamos de vícios, que os amortecedores são vícios, quando a pessoa ela não consegue ser quem ela é, ela vai buscar uma forma de prazer. E nós podemos entender que nós buscamos prazer nesses três, ou na comida, ou no dinheiro, trabalhar muito, ou no sexo, um sexo desenfreado. E aí o autor ainda fala assim, que todos esses três, eles foram totalmente distorcidos. Por que existem muitas crises de ansiedade? Porque a pessoa, ela tá passando por uma situação e ela vai descontar essa ansiedade dela onde? Na comida. Então, a comida virou fonte de prazer. Existem pessoas que têm muitas dores em determinadas situações da vida e ela vai descontar isso no sexo. Então, o sexo para aquela pessoa vai ser algo de vício, vai ser algo desenfreado, vai ter vários parceiros, vai pro lado da pornografia. Olha só a situação. A questão do dinheiro também, vai buscar dinheiro a todo custo. Então, repare que esses três que eu estou dizendo para vocês, eles viram um mecanismo mesmo de problemas, tá? Eles foram distorcidos, por quê? Para poder dar prazer. E no áudio anterior eu falei o quê? Que nós nascemos já completos. Porém, quando é distorcida a maneira das pessoas verem como que é o mundo, como que é a vida. E aí, o que vai acontecer? Vai vir aí esses amortecedores para tampar quem nós somos. E aí vai entrar o vício, tá? Continuando aqui. A compreensão sobre os amortecedores é essencial para que possamos tomar consciência daquilo que nos mantém distanciados da verdade. Mas também é importante compreender que eu não estou aqui julgando ou criticando o uso dessas ferramentas de amortecedores. Entendo que às vezes a dor é tão intensa que você não dá conta. Quando a dor de cabeça é muito forte, normalmente é preciso tomar um analgésico, mas se a dor persiste, é necessário procurar a sua causa. O mesmo ocorre no nível emocional. Você utiliza determinados recursos para amortecer a dor até que possa construir uma estrutura sólida emocional capaz de suportá-la. Mas por que o contato com a dor é importante? Porque neste núcleo da dor está a causa da doença e, portanto, a cura. O problema é que quando você se torna viciado no analgésico e não quer mais deixar de usar,
Assim, você fecha o acesso ao núcleo da dor e inibe a possibilidade de cura. Estando sob o efeito dos analgésicos, a impressão é de que tudo está bem, de que tudo está normal. Você não está sentindo a dor e por isso acredita estar saudável, mas na verdade está ficando cada vez mais doente. O vício, não importa o qual seja, é um amortecedor que está a serviço da proteção dos apegos. Não importa qual seja o seu vício. Ao se tornar um viciado, você está protegendo e ao mesmo tempo fugindo de alguma coisa. No mais profundo, está fugindo de si mesmo. Fugindo de si mesmo. Por alguma razão, existe um medo de olhar para dentro de si e enxergar a realidade. Talvez você tenha vergonha de alguma coisa. Talvez sinta medo de ver que a sua vida foi construída a partir de uma fantasia, de uma ficção. Agora é a Elisane que vai falar. Olha que interessante. O autor aqui, ele faz uma comparação a quando a pessoa está com dor de cabeça. Então, ela está com dor de cabeça, ela vai tomar uma medicação e ela não procura um médico para saber o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa está com uma enxaqueca, às vezes a pessoa está passando muita raiva, ela não procura saber o que está acontecendo. Então, ela toma um analgésico aqui, ela toma ali. E aí, como resolveu o problema dela, aparentemente, ela continua tomando. Então, todas as vezes que ela sente dor de cabeça recorrentes, né, ela vai tomar esse remédio. E aí, o que acontece? Ela fantasia ali que ela tá bem. Só que ela sabe que ela não tá bem. Mas, porém, quando você procura um médico, vem aquele medinho, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu tô com algum problema na cabeça? Será que eu tô com outro problema? Por quê? Porque os sintomas da dor, ele vem para mostrar para você que precisa resolver alguma situação. Por isso que existem os sintomas da dor. O universo, Deus, ele te fez perfeito. Então, quando existe alguma coisa dentro do seu corpo que não está funcionando bem, ele vai te dar sinais. Olha só que interessante. Se você não bebe muita água, o teu corpo vai te dar sinais que você precisa beber água. Então, se você não está comendo determinadas vitaminas em alimentos, ingerindo alimentos, o seu corpo ele vai te dar um sinal. Então, ele sempre vai te dar sinais. Porém, quando você finge que não está acontecendo, é questão de tempo para que você vá colher os frutos daquela sua... de você não ter feito nada, tá? Então, o autor fala muito sobre isso daqui. Que os vícios, ele tá aí para poder esconder uma dor, a dor inicial. Então, quando você fica fingindo que não tá acontecendo nada na sua casa, fingindo que não tá acontecendo nada no seu casamento, você tá vendo que o seu casamento tá indo por água abaixo, você tá vendo que você tá totalmente atribulado emocionalmente, que você tá com problemas emocionais, aí você finge que não tá acontecendo nada. Você finge que tá acontecendo nada. Porém, toda essa conturbação ali, você já se acostumou com isso. Mas a conta vem. Entende? É isso que você precisa perceber, que a conta vai vir um momento. Continua no livro. O fato é que em algum momento, para poder lidar com a dor, você criou uma história e passou a viver nela. E essa foi a forma que você encontrou para aliviar a dor por ter sido reprimido, humilhado, esquecido, abandonado, rejeitado. Então você se tornou o personagem principal dessa sua história e passou a acreditar que é essa personagem. Com o passar do tempo, foi se apegando aos elementos da narrativa criada. Deixa eu dar uma pausa bem rapidinho aqui. Agora é a Elisiane que vai falar. O autor aqui está dizendo que para você ter entrado nesse vício, você criou uma fantasia de algo que não é real. Então, se você tá no casamento hoje e você tá percebendo que o seu casamento tá horrível e você fantasia, então você aprendeu a ter esse mecanismo aí de deixar a vida de te levar, a vida leva eu, esse mecanismo de quê? De que nada tá ruim. Então você vai fingir que tudo tá bom no teu casamento. Por quê? Porque você aprendeu a fazer isso para poder sobreviver, tá? Continuando aqui. Boa parte da história tem no mínimo 3 personagens, um herói, um vilão e uma vítima.
E dependendo da fase da sua vida, você transita entre esses três diferentes papéis. Alguns passam a vida inteira em um único papel, porque, nesse caso, o amortecedor está sendo eficiente. Entretanto, na maioria dos casos, o amortecedor vai perdendo a força e você precisa mudar de personagem. Há sempre uma necessidade de mudança. Mas estando apegado ao papel, você se sente constantemente ameaçado. Está sempre com medo. E o medo é proporcional à dimensão do seu apego. Quando a vida o convida a fazer uma mudança, ela é vista como um perigo. Mas qual é o perigo? O maior perigo é descobrir que a história que você sempre acreditou ser a sua vida é apenas uma invenção da sua mente. Os amortecedores são utilizados para anestesiar e, ao mesmo tempo, para remover o medo. Mas você tem medo de perder as suas conquistas, justamente porque elas são os seus anestésicos. As suas feridas ainda estão abertas, uma vez que, não tendo condições de lidar com elas, você precisou negá-las. Você não percebe que esse processo interno, por causa da anestesia, mas as dores do passado estão lá, influenciando a sua vida atual. Sem ter consciência disso, sua vida é impulsionada pelo passado e suas escolhas atuais são influenciadas por ele. Agora é a Lisiane que vai falar. Olha só que interessante. Como aquela dor está latente lá dentro do teu ser, do que aconteceu, os vícios, esses amortecedores, eles vêm para poder fingir que não existiu aquela situação. E quando você foca muito nisso, para poder amenizar essa dor e não resolver o problema, você cria uma realidade que não é real. Você está criando na sua mente uma realidade que não é real. É comum isso acontecer quando a gente vai atender um cliente e esse cliente chega e você pergunta para ele assim, você tem... Ele chega com, vamos supor, com um problema de relacionamento, tá? Então, a pessoa ali tá tendo problema de relacionamento, a mulher tá se sentindo traída pelo marido e muitos problemas dentro do casamento, em questão de relacionamento. E aí, o que acontece? Então, quando nós vamos começar, a terapeuta, né, vai chegar para essa pessoa e fazer uma ficha de anamnese, vai perguntar, o que seria essa ficha de anamnese? Perguntar a respeito daquela pessoa, como foi a infância dela, tal, e aí ela vira e fala, eu não lembro da minha infância. Ou então ela vai negar o que aconteceu na infância dela. Ela vai dizer que a infância dela foi maravilhosa. Ela vai dizer que a infância dela foi maravilhosa, que o pai foi maravilhoso, que a mãe foi maravilhosa. Mas por que isso? A mente dela vai criar algo para amortecer aquela vida terrível que aquela criança passou, tá? Ela precisa amortecer, porque a dor foi muito grande. É muito interessante que quando você começa a conversar com aquela pessoa e mostrar pra ela, você tá vendo isso daqui? Isso daqui aconteceu na nossa infância e hoje tá acontecendo de novo. Por quê? Porque ela quer negar, ela nega que aquilo aconteceu. Ela tá negando que o pai e a mãe dela tiveram problemas e que hoje ela tá carregando esses problemas dos pais. E isso é muito comum a acontecer dentro dos relacionamentos. Isso vai transparecer dentro dos relacionamentos. As repetições, os padrões de repetição. Você conversa com a pessoa e você, quando, né, o cliente vira para você e fala assim, que não se lembra de nada da infância. Por que não vai lembrar? Porque o inconsciente, ele vai pegar algo reprimido ali que aconteceu, ele vai fazer o quê? Vai usar um amortecedor para ele poder fazer o quê? Ele reprimir, ele guardar aquela lembrança ruim. E aí, essa pessoa vai desenvolver um vício emocional. Ela vai desenvolver ali uma situação muito ruim emocional. Ou ela vai descontar na comida, ou ela vai ser presa emocionalmente ao relacionamento. Ela vai ter muitos problemas dentro do relacionamento. Por quê? Porque ela, na infância dela, ela teve problema de relacionamento, alguma situação aconteceu, tá? Então, observar. Precisa se observar. Por quê? Porque um dia a conta vai vir. Um dia a conta vem.
Não adianta a gente pensar que a conta não vem, porque a conta vem. Você fingir que não tá acontecendo nada na sua vida é deixar a vida levar você. Uma hora você vai cair em si. Porque o ser humano, ele foi feito para ser livre. E quando existe alguma coisa reprimida nele, um momento ou outro, a conta vai vir, tá? A conta vai vir. Mas no próximo áudio, eu vou ensinar mais a respeito desses amortecedores. Então, tanto que eu tô fazendo esse tema nesses 3 áudios, que é o primeiro, que é o número 6, esse de hoje, que é o número 7, e o número 8, eu vou falar um pouco a mais a respeito desses amortecedores e falar para vocês aí como sair dessa situação. Então, no próximo áudio, eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito disso, ok? Beijo para vocês. Que esse conteúdo esteja fazendo uma diferença muito grande na sua vida. Sei que fichas vão cair, tá? Na sua vida. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém. Não esqueça de divulgar algo transformador para a vida de outra pessoa, tá bom? Beijo no coração de vocês e eu amo todos vocês.